fazer um balanço do Estado, entender o que precisa ser cortado e desse corte investir em área social. Empoderar a área social com orçamento, com recurso efetivo, com boa gestão e boa administração. E o chamamento, no nosso entendimento, do terceiro setor para essa colaboração. Muitas instituições, religiosas ou não, fazem trabalhos sociais importantes, sem nenhum recurso público, por exemplo, que diz o princípio da subsidiariedade, que é um princípio do direito que deveria ser mais usado no Brasil. Instituições que fazem trabalhos sociais efetivas e que podem usar da filantropia com honestidade, não da filantropia, de um trabalho em parceria com o Estado, sem que o Estado tenha, por exemplo, que levantar prédios. O Estado pode evitar, por exemplo, no nosso entendimento, construção de clínicas para reabilitação de adictos, jovens nas drogas, se usarem, por exemplo, os equipamentos já existentes das comunidades terapêuticas do nosso Estado. Equipamentos que já estão de pé, que foram construídos com filantropia e com ajuda comunitária e que não recebem R$1 do poder público. Mas o equipamento já está lá e é muito mais barato. Ou seja, pelo princípio da economicidade, o princípio da subsidiariedade, é muito mais barato eu chamar essa instituição que já tem expertise, já tem equipamento, e eu dar a ela subsídios para continuar de pé e auxiliar o Estado nessa política social, do que eu simplesmente ignorá-la, deixá-la fazendo bingo para se sustentar e gastar dinheiro público construindo outro equipamento. Isso é um equívoco, é malversação de recurso, porque no mérito o Estado brasileiro, e aí eu falo um pouco do governo federal, acha que a comunidade terapêutica faz lavagem cerebral porque fala de Deus. Isso é absurdo. Aí eu não ajudo, não trago a comunidade terapêutica para fazer um trabalho que ela vem fazendo, e eu gasto milhões para levantar o equipamento e eu não tenho gente para fazer o trabalho. O princípio da subsidiariedade se entende da seguinte maneira: é um princípio do direito que está à luz da doutrina social da igreja. Mas falando um pouco de direito, o princípio se entende o seguinte: se alguém no terceiro setor tem expertises específicas e que o Estado entende que ele pode servir o Estado dando uma contribuição efetiva e que economicamente será vantajoso para o Estado, sem que aquela instituição ocupe o lugar do Estado, como, por exemplo, em algumas áreas de segurança, daqui a pouco não pode privatizar a segurança, não pode privatizar a educação, porque entende? Tem áreas que são absolutamente poder do Estado, mas é possível fazer um trabalho, por exemplo, com o terceiro setor na área de reabilitação de droga? Meu entendimento é uma outra área que é importante, pode ser feito, na área de educação para crianças com deficiência. Saúde das crianças. Algumas áreas de reabilitação. São pontos específicos que vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se os senhores conhecem. Assim. Pestalozzi, já ouviram falar? APAE, já ouviram falar? Pergunto, APAE educa? Não, sim. Educa no sentido de educar. Se educa, não tem o menor sentido não receber um centavo da educação. Não recebe um centavo da educação. E a APAE educa. E faz um trabalho que o Estado não tem expertise para fazer. Então, veja, nesse caso específico, guardadas as funções do Estado, como tem uma especificidade que só ela sabe fazer, porque os seus pais, os funcionários estão aptos a isso, o Estado tem que chamar e dizer o seguinte: por esses dois princípios da subsidiariedade e da economicidade, você será meu parceiro, prestará contas devidamente e vai receber, eu vou pagar os seus funcionários. Isso não acontece. O que acontece no Estado do Rio de Janeiro hoje? A APAE e Pestalozzi recebem subvenções da Secretaria de Assistência, o que é, no mérito, danoso por ser preconceituoso. Porque a APAE, criança com deficiência, é assistência social? Não. É assistência, é cultura, é lazer, é educação, é saúde, é esporte. A assistência, então o Estado está fazendo um favor para ela. É preconceito. É gravíssimo. A política está errada no conceito. Não tem interesse público, tá? Eu estou generalizando, tá? O que eu sinto, eu estou assim, muito desgostosa, muito decepcionada. O que eu sinto, assim,
que não ganha voto, você utilizar o que vocês estão falando, o que ambos falaram, você de aproveitar a PAC, a estalose, de aproveitar uma escola. Eu vejo que assim, entra prefeito, entra governador, entra presidente, não, vamos construir outra escola. A escola que está lá não serve. Aquela escola que está naquele prédio não serve, tem que botar um bonito. Por quê? No meu governo eu botei, entendeu? Porque eu sinto assim, tudo que o senhor está falando, eu sinto assim que, infelizmente, uma coisa assim, do povo, educacional, tá me faltando palavras, mas assim, eu sinto que assim, tem que ter uma mudança já na postura do político. Eu entrei na vida pública por uma vocação de um trabalho missionário. E minha vida, hoje eu sou advogado, a minha vida financeira e a minha vida pessoal não mudou. Eu tenho 4 mandatos, pago aluguel, carro parcelado em 60 vezes, não enriqueci na vida pública e tenho muito orgulho dessa minha realidade. Eu não devia estar dizendo isso porque as pessoas acham que isso eu estou falando como se isso fosse mas eu sei que muita gente que entrou na vida pública enriqueceu com ela. Tenho alegria de ter muita transparência na minha vida pessoal. As pessoas que trabalham comigo me conhecem, sabem da vida que eu levo. Mas isso foi uma opção evangélica. Essa foi uma opção vocacional, que parte do coração. Porque na minha humilde concepção de corrupção, o problema não está na política. E a sua indignação é justa. Mas eu preciso lhe dizer com carinho, o problema não está na política, está em alguns políticos. E eu estou muito animado com a sua indignação, porque ela é minha, ela é nossa, porque ela está acontecendo num momento que nós, que temos já cabelo branco, o Eduardo é mais novinho, num tempo que eu considero o tempo da dor, e vou explicar por quê. Nós somos do tempo, e nós chegamos, aqui não, o Gerson não, o Eduardo não, mas nós usamos um tempo que não tinha celular. Nós vivemos nesse tempo sem nenhum problema. Hoje talvez alguns de nós não consigam viver sem 2. Não é viver sem 1 não, é não conseguir viver sem 2. A análise que eu quero fazer agora é de um novo tempo, um tempo bom. Porque se nós somos num período, por que é o tempo da dor? Porque é o tempo da transição, é o tempo da cura das feridas. Porque o meu filho, que tem 14 anos, e o meu filho que tem 12 anos, sentam na mesa para debater política comigo, e não é porque eu quero, é porque a escola ensinou eles a debater. Porque na minha época, eu nasci em 75, quando chegou a 90, eu tenho 15 anos, o máximo que eu sabia era a escalação da seleção brasileira de 82. Mas o meu de 14 sabe pelo menos uns 3 nomes de ministro do Supremo. O 15 anos dele não é o meu 15 anos. A capacidade intelectual de receber informações e de avaliar, analisar, julgar, sentenciar e condenar não era o meu. Meu filho é capaz de sentar na mesa com 12 anos e dizer: pai, fulano é homofóbico, sem citar o nome. Eu olho para a cara de Deus, como é que sabe disso? Quem seria o Márcio Pacheco com 15 anos no governo para saber o que significava a palavra homofóbico? Nem sabia. Estava jogando bolinha de gude, estava jogando futebol de botão. O meu filho sentou na mesa comigo para debater os 2 candidatos a prefeito do Rio de Janeiro que estavam no segundo turno e deu opinião sobre os 2. Claríssimas opiniões. Pai, eu penso isso dele, eu penso isso daquele. E estão na vida pública, na vida política. A filha da Carolina, que trabalha com ele, do Léo, já deve ter lido mais livro em um mês do que eu li em, sei lá, alguns anos da minha vida. Porque mudaram as informações. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou citar nomes, mas eu quero só para vocês entenderem. Há pouco mais de um ano atrás, um político do nosso estado foi. A esposa pegou um vídeo e botou na mídia. Ele foi acusado, julgado
sentenciado e condenado à falência política e pública sem ter passado pelo devido processo legal. Ele foi execrado da vida política, execrado, não pode andar na rua, não senta num restaurante. Se for candidato, perde. Ele passou por um processo de acusação, advogados, hein? Acusação, julgamento, sentença, foi condenado e sofreu pena de exclusão total sem ter passado pelo devido processo legal. O que é isso? É a nova, quando nós saímos do processo, nós que somos mais velhos, que estamos saindo de um processo de transição e de dor, de um tempo em que isso não acontecia. Há 10 anos, em 1980, a corrupção era solta e ninguém fazia nada. As malas de dinheiro entravam e saíam dos aeroportos e ninguém sabia. Tenta entrar com 10 mil dólares, tenta sair de tal lugar, tenta esconder uma conta, tenta fazer o ilegal, tenta fazer o que não deve. O político está passando por uma peneira. E não é o político, Cíntia, o cidadão está passando por uma peneira que os meus filhos vão usar, que os seus alunos vão usar. O Eduardo talvez, porque é mais jovem, mas o filho dele nem imagina. Um político, eu estou dizendo que eu sou entusiasta de que a corrupção da pessoa ficará cada vez mais estreita, porque ele cai rápido, o que não caía. Quem imaginaria que nós teríamos os homens que estão presos hoje, há 20 anos atrás? Eu não quero citar nomes, mas os cunhas de 20 anos atrás, não tinha? Passou. Os de hoje, daqui a 10 anos, tenta mandar dinheiro para fora do país. Tenta fazer isso dentro de um plenário. Tenta usar dinheiro ilícito. Os seus alunos vão pegar, porque vão botar o nome do cidadão no santo mais moderno da atualidade, chamado São Google. Esse santo descobre cada coisa. Eu estou brincando aqui para dizer o seguinte: ninguém mais escapa. A nossa vida não está mais às escondidas, e os nossos filhos e netos viverão uma nova vida. Por que hoje é uma vida difícil para você, Cíntia, para mim e para Miriam? Porque nós estamos cansados. Nós estamos cansados de ouvir dizer que vai mudar. E eu quero te dar uma má notícia: nós não veremos a mudança, os nossos filhos verão. Meu filho vai ver um país diferente. O meu filho vai sair na rua e dizer: meu amigo, você não é digno de ser vereador, deputado, senador, você não pode. Nós não veremos essa mudança. É triste dizer isso, mas nós não veremos. Mas eu estou animado. Só vão ficar os bons. Eu não tinha nem coragem de sentar aqui na frente de vocês. Porque assim, basta. Vou dar um exemplo para vocês. Desculpa interromper você, Eduardo. Alguns anos atrás, era fácil um deputado, como eu, um vereador, sentar na frente de qualquer pessoa e dizer assim: olha, eu votei de um jeito X uma matéria. E sabe quando é que vocês iam descobrir como é que eu votei? Depois de 3 meses de pesquisa no Diário Oficial que foi publicado. Isso, dependendo da coisa que eu dissesse, vocês jamais saberiam. Eu fui cantar num evento em... André, última viagem nossa. Bom que está filmando, que é legal. Eu cantei aonde, gente? Miguel Pereira. Muita gente está sabendo mais que você. Miguel Pereira. Eu cheguei em Miguel Pereira, digo a vocês, eu cheguei em Miguel Pereira, coordenadora de um grupo de oração, feliz da vida comigo, me abraçou e disse assim: obrigado pelos seus votos. Eu não tinha nem votado ainda, eu já sabia, porque eu já tinha me manifestado. O que eu quero saber é o seguinte: vocês imaginem que eu, como cantor, evangelizador, como deputado, como teria sido recebido lá, se eu tivesse me posicionado contra os servidores, contra a justiça, contra os servidores. Acabou a minha vida. Eu faço isso porque eu já tinha convicção de fazer, mas hoje até o medo ajudará. Até o medo.
de quem não é profundamente sério ou honesto, às vezes eu acho bom começar a rever seus conceitos. Então eu estou animado. Por exemplo, o que aconteceu em Brasília recentemente, tem que continuar a pressão mesmo, pressão popular dura, mas é preciso também uma outra parte, que é o conhecimento pleno do que está falando e das matérias, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Vou dar um exemplo. Recebi um WhatsApp recentemente, assim, uma pessoa escreveu assim: olha, gente, cuidado aí, segue os nomes dos deputados que votarão o pacote de maldade. Aí começou uma chuva de gente mandando e-mail: meu Deus, Márcio, eu vi teu nome na lista. Aí eu disse: gente, dá para ler direito o que está escrito? O que está escrito? Segue o nome dos deputados que votarão o pacote. Alguém disse sim ou não? Mas como espalhar? Olha, está na lista, eu vi o nome do Mar na lista de que votarão. Eu disse: é verdade, eu vou votar, eu só não disse como ainda. E as pessoas fizeram uma onda de denúncias. Mas só para dizer que isso também nos ajuda, porque vai preparar os novos políticos. Vão cair muitos ainda. Daqui para o final do ano, meus queridos,